A gente começa falando sobre um funcionário dos Correios que foi raptado hoje pela manhã no bairro Nova Parnaíba. Os bandidos tocaram o terror no motorista e roubaram os objetos de valor. Daniel Santos, que situação de terror esse homem viveu hoje? Como foi a dinâmica desse crime? Viviana, hoje pela manhã, um funcionário dos Correios estava no exercício da sua função e ele estava no bairro Nova Parnaíba, como você colocou, e quando o mesmo estava desenvolvendo seu trabalho, houve a intervenção, a abordagem de 4 indivíduos em um carro Onix. Esse é o senhor que nós estamos falando, né, que é o senhor Carlos Rodrigues, que estava conduzindo o veículo no momento em que o mesmo foi abordado por 4 indivíduos armados com arma de fogo, e eles estavam em um veículo Onix de cor prata, e o mesmo se encontrava na rua Jaicós. Quando ele foi abordado, raptaram este senhor junto com o carro e o levaram até o povoado Olho d'Água, que fica na zona rural aqui de Parnaíba. Então, nesse momento, nesse traslado até o Olho d'Água, o mesmo foi ameaçado, né, algumas vezes. Então, quando chegou lá, os indivíduos fizeram, como diz o jargão, né, uma limpa no veículo, retiraram os objetos de valor e depois de um tempo dessa verificação desses objetos que fizeram esse roubo, fugiram, abandonando o senhor Carlos Rodrigues, que você vê aí. Ele, no momento que estava conversando com os policiais, estava muito abalado. Inclusive, você vê imagens que ele estava conversando com o comandante, o subcomandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, aqui de Parnaíba, o Major Bernardo Pereira Pinto. E quando ele relata para a gente, inclusive, quando foi abordado, né, quando foi abordado e teve que seguir junto com esses bandidos. E depois ele, muito abalado, com raciocínio um tanto prejudicado por conta da situação em que se encontrava, né, disse que não podia mais conversar com a gente, mas ele falou, inclusive o João vai colocar para a gente agora um trecho, né, da fala do senhor Carlos, que foi a vítima desse crime, onde 4 bandidos o abordaram para saquear esse veículo que você está vendo aí no vídeo. Inclusive, esse veículo, depois que ele foi saqueado e o senhor Carlos foi abandonado após o rapto, ele saiu com o veículo conduzindo pela BR-402, dando continuidade, e parou em frente ao Sampaio Construções. Lá ele estava tão atordoado, Viviana, que ele parou lá. E lá ficou, assim, ainda sem entender o que tinha acontecido, quando os policiais que já estavam na espreita ali para encontrar o veículo, para ir e encontrar esses bandidos também, realizar essas prisões, porque estavam em diligência, encontraram já o senhor Carlos ali parado, naquela situação. Então fizeram aquele cerco ali e deram assistência ao homem. Vamos acompanhar a fala do senhor Carlos, que no momento da abordagem da polícia ali que estava conversando com eles, buscando mais detalhes, também ele conversou com a gente. Foi hoje de manhã, não foi? Foi hoje de manhã. O cara a gente pega lá na Jaicós. Viu? Lá na Jaicós. Estavam armados? Tá. Eu vou dizer que eu tô bem não, cara. Ó. Aí ele já conhecia o teu roteiro, pelo visto, né? Pelo Ele visto, tá sendo monitorado. Pelo visto. Peço que ele afastar aí pra não sair aí. Dele, né, que não estava bem, como ele mesmo colocou. Esse momento foi após o mesmo já ter sido abandonado pelos bandidos e ter feito o saque desse veículo. Informações dos policiais que estavam ali discutindo a intervenção criminosa desses indivíduos foi de que eles fugiram por uma vereda, aqueles caminhos, né, que são feitos por pessoas que moram naquela região, a fim de se desvencilhar da fiscalização policial. Então eles procuraram um caminho alternativo para fugir com esses objetos. É importante ressaltar que foi um veículo Onix de cor prata. Quem tiver informação, né, denunciar a polícia. E esses indivíduos eram 4, estavam armados, conforme também confirmou aí o senhor Carlos Araújo. E as pessoas que tiverem alguma informação, denunciar para o 190 a fim de contribuir com esse processo. Porque, gente, nesse período a gente observa que muitas compras
são feitas compras, inclusive caras, como, por exemplo, celulares. As pessoas aproveitam o 13º para poder se atualizar nesse sentido, dar um presente para alguém querer, tem um investimento. Nós sabemos que os aparelhos eletrônicos, como o aparelho celular, por exemplo, celular, tablets, entre outros, são os favoritos neste período e, portanto, os bandidos ficam de olho nessa movimentação, nessa entrega, e certamente tinham informações com relação a esse veículo e o que havia dentro, porque eles já tinham essas investigações, esse monitoramento, porque foram pegar o senhor Carlos lá na rua Jaicós, quando estava atuando. Inclusive, o subcomandante do 2º Batalhão, o Major Bernardo Pereira Pinto, também conversou com a gente, trazendo alguns detalhes. Por favor, João, coloque para a gente acompanhar. Bom, agora por volta das 10 horas, né, a Polícia Militar tomou conhecimento, né, de uma ocorrência, né, envolvendo um veículo dos Correios, né, em que 4 indivíduos num Onix prata teriam tomado de assalto o carro dos Correios e levado o motorista, né? E a Polícia Militar começou a fazer diligência e descobriu que os indivíduos conduziram o carro dos Correios até ali, mais ou menos naquele do povoado Olho d'Água, né? E lá levou todas as mercadorias do Correio e liberou o motorista do Correio. Então, de lá para cá, ele veio aqui até esse ponto aqui da BR local, né, de material de construção, e parou aqui. Aí foi o momento que a polícia encontrou ele, começou a conversar com ele. Ele está meio desnorteado, mas conseguiu, né, levar a polícia até o local ali do Olho d'Água, o local exato onde ele foi liberado pelos marginais. E a polícia está em diligência tentando localizar, né, esses indivíduos ali que provavelmente estejam naquela região de Cocal ou Bom Princípio. Ele conseguiu explicar também caracteres desses criminosos que fizeram esse assalto? Não, eu perguntei para ele, né, o que ele poderia falar a respeito dos indivíduos. Ele falou que era 4 indivíduos aparentemente jovens, né, não de sotaque, provavelmente mesmo daqui da cidade, né. Eu perguntei se tinha um sotaque diferente, alguma coisa. Ele disse que não, era da cidade mesmo, mesmo sotaque. E não está conseguindo falar não, porque ele está meio assim, meio como se bem desnorteado, abalado psicologicamente, não está podendo falar direito não. Viviana, a gente observa aí que a pessoa ficou até em situação de estado de choque, trauma, e felizmente ele não foi ferido, não foi baleado, pôde agora, creio eu, retomar ao seio familiar. E como eu já coloquei outras vezes, os crimes são contra o patrimônio, não contra a pessoa. E dispensar, após o rapto e as ameaças, dispensaram ele e levaram as mercadorias que, se fizeram essa intervenção, sendo 4 indivíduos armados, porque havia, obviamente, objetos de valor, esses indivíduos eles já estavam monitorando esse veículo. Até mesmo porque é o fim de ano, e a gente observa que há essa movimentação de compras de mercadorias, e ali no SEDEX também há mercadorias de valor, levaram tudo, ainda vai ser contabilizado, verificado o que é que foi levado para depois isso ser apresentado à Polícia Judiciária. As investigações seguem. Infelizmente, o senhor está com essa dificuldade até de se comunicar, de trazer mais detalhes, o que também retarda o trabalho da polícia. Por isso eu trago a importância da população de fazer as denúncias. Verificou um veículo Onix naquela região ali da zona rural de Parnaíba, faça a denúncia para poder contribuir com as investigações, já que houve esse prejuízo de fato. Teve um prejuízo aí, vemos o prejuízo emocional do motorista, como o patrimonial das pessoas que perderam os seus objetos, que foram roubados, como também da própria empresa que faz a entrega das mercadorias. Nossa, Daniel, não tem como não se ressentir vendo as imagens aí do senhor Carlos, o motorista que foi vítima dessa ação criminosa. Como você disse, graças a Deus não foi feito nada com ele, ele está ali um dano psicológico sério, a gente vê muito abalado ainda, desnorteado, como o policial disse, mas pelo menos físico não, né? Foi resguardada aí a sua saúde física, pelo menos. A gente torce aí para que o seu Carlos seja amparado pela empresa qual trabalha aí, presta serviços, Correios,
e possa se recuperar, né, desse trauma que sem dúvida fica, o medo que a pessoa deve ter ali no momento de ser agredido, de até mesmo perder a vida, porque os bens materiais se vão e é possível recuperar. Certamente os Correios têm seguro aí em relação a essas mercadorias que foram roubadas. Agora, a vida de um trabalhador não. É muito triste e, infelizmente, a gente sabe que os trabalhadores dos Correios passam, sim, por momentos de apuros, por vezes, por conta desse trabalho de transportar mercadorias de valor, e são alvos fáceis desses bandidos. Mas a gente só pode agora torcer para a recuperação do senhor Carlos, para que ele fique bem a partir de agora, e também para que a polícia possa realizar o seu trabalho e localizar, quem sabe, aí as mercadorias roubadas e também esses bandidos que certamente devem estar tocando terror aí por outras regiões da cidade. Viviana, é importante ressaltar que as pessoas, no caso as empresas, pegando o exemplo da agência dos Correios, de disponibilizar de monitoramento, né? Os monitoramentos agora são essenciais, há câmeras de vigilância até dentro do veículo agora, como forma de contribuir, de inibir esse movimento criminoso contra a propriedade, contra as pessoas. Porque em saber que está sendo registrado, que vai facilitar o trabalho da polícia, esses indivíduos pensam duas vezes quando desejam fazer essas intervenções. Então, é só um alerta que trago para que as empresas que fazem frete também procurem adotar esse tipo de sistema para, assim, resguardar tanto seu funcionário como também o patrimônio das pessoas que está sendo transportado.